Como saber se uma ação está cara? Este tema é o primeiro maior desafio para quem decide se tornar um investidor de valor ou um investidor a longo prazo. Saber o preço certo a pagar para se tornar sócio de determinada empresa, até quanto aceitar pagar, é uma resposta crucial que vai definir a sua rentabilidade a longo prazo. Eu costumo falar aqui no canal que os bons investidores têm um retorno anual médio na faixa dos 20% livres de inflação. Mas, para que a sua carteira tenha essa rentabilidade, é imprescindível que você não compre empresas caras. Então, no vídeo de hoje eu vou lhe ensinar como saber se uma ação está cara. Vamos lá. Em primeiro lugar, é importante dizer que nós precisamos que a empresa tenha pelo menos 10 anos listada em bolsa para que se possa analisar os dados. É muito comum, muitas pessoas chegam até mim me perguntando se determinada empresa que acabou de fazer IPO há 2, 3 anos atrás está cara ou está barata. E este é um período muito curto de tempo para poder ter uma definição mais clara. Empresas novas, além de toda uma análise dos números que elas apresentam, também é necessário uma certa dose de feeling. Então, para você poder avaliar com mais precisão se uma empresa está cara ou barata, primeira coisa, a empresa precisa ter ao menos 10 anos listada em bolsa. Fuja de empresas novas, que ali já começa o grande erro da maioria dos investidores. A maioria absoluta dos IPOs traz prejuízo para quem compra. Então, é apenas ali uma de cada 4 empresas que são listadas em bolsa que vão vir a trazer um suposto benefício, um suposto retorno a longo prazo. Então, não tenha pressa. Se a empresa é nova, espere até que ela tenha 10 anos de resultados para que possamos analisar. Então, falando agora que você já escolheu uma empresa madura, com 10 anos de história na bolsa, como é que vamos analisar se essa empresa está barata ou está caro? Primeira coisa, nós, investidores de longo prazo, só devemos nos tornar sócios de empresas com lucros consistentes ou crescentes. Se a empresa teve prejuízos nos últimos 10 anos, então também já é necessário uma análise mais criteriosa, já é necessário tomar um maior cuidado antes de se tornar sócio da mesma. Uma vez que a empresa possui 10 anos de lucros, então nós vamos fazer uma média de pelo menos ali os últimos 3 anos, excluir eventos não recorrentes, como por exemplo nós tivemos agora a pandemia, então o ano de 2020, 2021 foi muito afetado para todas as empresas, então isso deve ser excluído. E aí nós vamos analisar principalmente o PL, a relação de preço-lucro. Por que o PL, pessoal? Porque é muito interessante observar que, tanto no Brasil como no mundo, cedo ou tarde, o mercado puxa para que as empresas fiquem com um valor de mercado, com um PL, uma relação preço-lucro, de por volta dos 10. Então, cedo ou tarde, toda empresa vai ficar com um PL ali por volta dos 10. Então, ou a empresa cresce os lucros, ou o mercado vai derrubar a cotação para que isso aconteça. Então, empresas maduras, nós temos ali a linha de corte de 10, PL 10. Então, ou seja, o valor da ação, o valor da empresa de hoje deve ser correspondente a, no máximo, 10 vezes o lucro líquido anual. Se uma empresa madura está com uma relação de preço-lucro acima dos 10, então provavelmente essa ação está cara, por mais que a empresa seja muito boa e tenha ali 10 anos de lucros consistentes e crescentes. Existem outros detalhes
que nós vamos ver mais adiante, que nós vamos falar sobre isso. Peço que você fique até o final deste vídeo, que na parte final eu vou dar um exemplo muito prático para você entender e não ser enganado com essa história de empresa cara, empresa barata. Mas, para começar a análise, é importante ter esse número em cabeça, PL de 10. Então, se a empresa, sendo boa, tendo 10 anos de lucros consistentes e crescentes, estiver com uma relação de preço-lucro acima de 10, ela provavelmente está cara. Abaixo disso, ela provavelmente está barata, mas existem outros fatores. Vamos lá. O segundo fator é a dívida. Uma empresa que às vezes pode estar com um PL aparentemente barato, vamos supor 6, 7, 8, mas se a dívida dessa empresa for muito grande, isso deve ser levado em conta. Por exemplo, a dívida, uma linha de corte, é de 2,2 vezes o EBITDA, que é a geração de caixa da empresa. Em qualquer site de finanças, como Fundamentos, Status Invest, você consegue conferir este dado. Então, se o endividamento da empresa estiver superior a 2,2 vezes, então você deve tomar mais cuidado ainda, e mesmo que a empresa esteja com um PL de 10, que é um PL que pareça razoável, ou um PL de 8, que pareça barato, se a dívida da empresa for maior que isso, então a empresa ainda assim estará cara. Terceiro ponto aqui é o dinheiro em caixa. Agora, se por outro lado, a empresa, sendo uma empresa madura, com 10 anos de lucros crescentes, e ainda por cima, ao invés de ter dívida, esta empresa tem dinheiro sobrando em caixa, então é aceitável pagar até um pouquinho mais para esta empresa, até mesmo um PL de 11 ou 12, dependendo das circunstâncias. Por quê? Porque essa empresa tem dinheiro em caixa que pode investir, que pode trazer um crescimento maior, diminui os riscos, entre os diversos outros fatores, principalmente um fator assim que mostra que essa empresa é uma empresa muito responsável com os sócios minoritários, que tem uma gestão muito eficiente. Então, uma empresa com PL abaixo de 10, mas endividada além do que é normal, porque temos que lembrar aqui que é normal empresas terem dívidas, né? Uma empresa endividada além do normal está cara. Já uma empresa com PL de 10, 11, 12, mas com dinheiro sobrando em caixa, podemos considerar como estando barata. Agora, outro fator aqui importante para se observar se uma empresa está cara. Ela é de um setor perene ou o setor onde ela atua está passando por uma disrupção. Se for então uma empresa de um setor que está mudando muito, ou se é uma empresa sólida. Uma empresa de um setor que está mudando muito, que corre o risco de desaparecer, então essa empresa mesmo estando com PL baixo, 8, 7, seja qual for, ela pode vir a estar cara. Claro, depende de outros fatores ali, mas é necessário tomar um maior cuidado e pagar um valor menor, já considerando este risco pelo setor da empresa. Outro fator aqui que faz uma empresa estar cara ou barata é se ela é estatal. Uma estatal, as estatais naturalmente, por conta de seu risco e por conta do quase sempre crescimento inferior às empresas privadas, então você também deve aceitar pagar um PL menor nelas. Se por um lado, para uma empresa privada, um PL de 10 é aceitável, para uma empresa estatal, nós temos que diminuir este PL para no máximo aceitar pagar um PL de 8. Tanto é que é muito comum hoje em dia nós vermos estatais sendo negociadas com PL de 5, 6, 7, até mesmo supostamente de 4, se tomar por base o último ano, e mesmo assim essas empresas não estão baratas. Eu vou explicar isso mais adiante para vocês. Agora, por final, eu vou falar algo muito importante, como eu falei agora há pouco ali neste vídeo, para você que quer acertar em cheio e comprar somente empresas boas e baratas, o que você deve observar para saber se uma empresa está cara? Fora tudo que nós já falamos até aqui, o ponto-chave final é taxa de crescimento dos lucros desta empresa nos últimos 10 anos. O quanto que esta empresa cresceu nos últimos 10 anos. Então, como acabei de mencionar, para uma estatal,
Geralmente pagar um PL de 8, 9 ou 10 é um PL alto. Por quê? Porque estatais não crescem o lucro. Geralmente, pelo menos não de forma tão acelerada quanto empresas privadas, certo? De modo geral. Então, se você comprar uma empresa que não cresce os lucros de forma tão rápida e pagar um PL de 7, por outro lado, comprar outra ação que tem um crescimento dos lucros mais acelerado e pagar um PL de 10, então você estará pagando mais barato naquela que você pagou o PL de 10. Vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês. Duas ações que, aliás, eu conheço muito bem, eu tenho as duas na minha carteira, Itaú e Banrisul, dois bancos com muitas semelhanças e muitas diferenças entre si. O Itaú, ele costuma negociar com PL ali entre 8 a 12. Geralmente, às vezes dá uma esticada para cima, às vezes um pouco para baixo. Mas geralmente ele costuma flutuar ali nessa faixa de PL, de 8 a 12. É uma empresa boa, com lucros crescentes, etc, etc. Não é preciso falar muito sobre o Itaú. Por outro lado, o Banrisul, que hoje está com PL ali por volta dos 6 e facilmente o seu PL fica ali entre 4 a 8. Então, para quem é iniciante, para quem é um pouco leigo ainda, para quem está começando nesse universo holder, é muito fácil as pessoas acharem que o Banrisul está mais barato, enquanto que na verdade eu sempre ensino meus alunos. Na verdade, o Itaú está mais barato que o Banrisul, mesmo tendo um PL ali de 8, enquanto que o Banrisul no mesmo momento teria um PL de 5. Por quê? Se você observar, nos últimos 10 anos, o Itaú dobrou os seus lucros, enquanto que o Banrisul teve um crescimento dos lucros aproximadamente apenas por volta dos 20%. Por exemplo, no ano de 2011, o Itaú lucrou 13 bilhões de reais. Já no ano de 2021, o lucro do Itaú chegou a 26 bilhões de reais. Enquanto que o lucro do Banrisul em 2011 foi de 934 milhões de reais. Já no ano de 2021, este lucro foi de 1,080 bilhão de reais. Ou seja, um crescimento ali de pouco mais de 100 milhões, se nós observarmos apenas esses 2 anos. Por volta de 10% de crescimento. Mas nós tivemos alguns anos ali que o lucro do Banrisul chegou a bater 1,2 bilhão de reais. Então, na média, nós temos um crescimento de 20%, enquanto que o crescimento do Itaú foi de 100%. O Itaú praticamente ele dobrou os seus lucros em 10 anos. Então, agora você imagina um investidor que comprou ação do Banrisul lá 10 anos atrás e o que comprou ação do Itaú. O que pagou ali um PL de 5 no Banrisul e um PL de 8 que seja no Itaú. O acionista do Itaú teve, hipoteticamente, ali o seu capital dobrado, porque a longo prazo, como eu sempre ensino, só existe uma regra na Bolsa de Valores, que é as cotações seguem os lucros. Então, o acionista do Itaú teve o seu capital que dobrou de valor, está recebendo um dividendo o dobro do valor. Na realidade, ao longo desse tempo, o capital dele cresceu muito mais ainda, porque por causa da mágica dos juros compostos, enquanto que o acionista do Banrisul, ele teve ali o seu capital que vai crescer apenas por volta de 20%, o seu dividendo da mesma forma, mas claro, tem uma pequena vantagem no investidor do Banrisul, que ele recebe um dividend yield um pouco maior em cima do seu valor aplicado. Então, com isso, ele pode estar fazendo novas compras, fazendo assim o seu patrimônio crescer um pouco mais nesses 10 anos, sem depender somente do crescimento orgânico do banco. Mas, ainda assim, o ganho de capital do acionista do Itaú foi muito maior. Como eu falei aqui, eu tenho essas duas ações, é possível ganhar dinheiro com as duas, mas observar o histórico do crescimento dos lucros é muito importante para definir qual ação está mais barata. Então, próxima vez que você for comprar
uma ação, estude tudo isso, analise e se foque em ser sócio de ações boas e baratas. Inscreva-se no canal e bons investimentos a todos.